Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para você que porventura ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu joinha, o seu like aí no vídeo para poder ajudar. E caso você queira, caso você sinta, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de 1 a seguir. Eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para mim então poder fazer uma breve reflexão aqui com a sua vida, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães, para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Jesus se assenta no monte. Uma grande multidão estava ali na expectativa de permanecer ouvindo Jesus e vendo também os milagres que ele estava operando. Diz aqui o texto que é justamente por conta desses milagres que uma grande multidão ali estava o acompanhando. Certo era que, independente se essa grande multidão estava seguindo Jesus ali por conta dos milagres ou não, a grande verdade é que agora, na visão, na ótica dos discípulos, e eu vou explicar aqui, dentro desse contexto, é que Jesus agora está com um grande problema ali. É uma multidão que, diz a Bíblia aqui, fala que é quase 5.000 homens. Aqui o João não está contando, não está numerando nem mulheres nem crianças. Então, segundo alguns teólogos, eles dizem que chegava no número, essa multidão aqui, de quase 15.000 pessoas. Tanto homens como mulheres e crianças. E agora elas estavam ali diante da presença de Jesus. Ele está assentado no monte. E também na localização geográfica, Jesus ali ele está perto de Betsaida. É por isso que quando Jesus ele ergue os olhos, aqui diz o contexto da palavra, e ele olha e vê aquela numerosa multidão, ele vai e não é por acaso, ele pergunta a Filipe. Ele diz aqui no versículo de número 5, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Por que Jesus disse a Filipe? Porque Filipe era de Betsaida, que estava ali pertinho. Então Filipe aqui conhecia toda aquela região ali.
E Jesus, é claro, ele já sabia que ele ia operar um grande milagre ali e matar a fome daquela grande multidão. Jesus aqui primeiramente estava, sempre quando ele ensinava, ele sempre vinha, ele anunciava o reino de Deus. Ele matava a sede espiritual e a fome espiritual que cada ser humano na época tinha. E como consequência disso, ele também já automaticamente já supria a necessidade daquelas pessoas, daquele povo, daquelas multidões que estavam ali o seguindo. É claro que a grande verdade é que a maioria não queria compromisso com Cristo, mas todas aquelas pessoas que queriam compromisso com Cristo, elas ali tinham as suas necessidades espirituais ali sanadas, supridas, como também as suas necessidades físicas, como as suas necessidades ali físicas supridas também. E Jesus então ele pergunta a Filipe. Jesus ele faz uma pergunta a Filipe. Filipe, quando Jesus faz uma pergunta, ele fala, 200 denários aqui não bastariam para cada um receber o seu bocado, é muita gente. 200 denários equivalia a 8 meses ali, mais ou menos, de um trabalhador. É 8 meses de salário. Era muita coisa. Mas em vista daquela grande multidão, era pouco. Seria muito pouco nesse contexto aqui. Então Filipe, fala, 200 denários não vai bastar. Filipe aqui, ele já olha, vendo o tamanho daquele problema, aparentemente, então ele olha já com os olhos naturais e fala 200 denários. Ele já procura uma solução imediata no natural. Ele falou, 200 denários que nós temos aqui não vai ser o suficiente. Aqui que muitas vezes a gente se equivocamos. Quantas das vezes tivemos a oportunidade muitas vezes de, por meio do problema, já levarmos as nossas causas diretamente a Deus, que é quem pode resolver, e deixamos de fazer isso para procurar primeiramente recursos humanos, ou resolvermos a situação que você e eu já enfrentamos de dificuldade com as nossas próprias forças, da nossa própria maneira, e deixamos Deus como uma última possibilidade, quando na verdade não convém que sejais assim as coisas. Deus ele tem que ser o primeiro recurso nosso. Ou seja, a necessidade bateu na tua porta, a dificuldade bateu, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o auxílio de Deus primeiramente. Não agir diferente disso. Mas muitas vezes a necessidade vem, a luta bate, você já quer correr para buscar apoio de outras pessoas, ajuda de alguém, quando na verdade não, temos que primeiro buscar os recursos de Deus. A necessidade bateu na sua porta, bateu na minha porta, temos então que buscar a presença de Deus primeiramente, porque Ele é o Deus de toda providência, Ele é o Deus da provisão, Ele é um Deus que está cuidando de nós, Ele é um Deus que tem nos ajudado até aqui. Então não podemos deixar Ele como um segundo plano, nem como último recurso. Muito pelo contrário, Ele tem que ser o primeiro. Está passando por problema, por dificuldade, recorre a Deus. Busca a presença de Deus, que assim Ele vai levantar pessoas para poder estender a mão para você e mudar a tua história. Então não pode ser diferente. Aqui Filipe tentou resolver da maneira natural. E ele viu que o problema era bem grande. 200 denários não resolveria o problema. Então, nesse contexto, aparece André. André fala, olha, mestre, olha, senhor, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, no diminutivo. Ele fala 2 peixinhos, querendo dizer, era 2 peixes, mas ele fala 2 peixinhos, por quê? Porque isso aqui também essa providência é muito pouca. Não vai dar para tantos. Ou seja, André, aqui também ele olha para a pequenez da providência. Ele acha que aquilo ali ia ser insuficiente, de 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma grande multidão. Ele olha e fala, essa providência aqui é muito pouca, não vai ser
não vai ser o suficiente para poder sanar o problema deste povo, que é o quê? Alimentá-los. Olha só, ambos tiraram os olhos de Jesus e olharam para a pequenez da providência e o outro para o tamanho do problema. E não é assim que temos que fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Não é dessa maneira. Então Jesus, quando o André fala de 5 pães e 2 peixes, que ali fala 2 peixinhos, Jesus então ele manda organizar o povo. Eu não vou entrar no detalhe desse texto, que é muitas riquezas de detalhe que tem assim, aqui esse contexto. E já é 10 minutos aqui de vídeo por enquanto. Então eu não vou entrar, eu vou simplificar aqui. Mas Jesus, ele manda o povo se assentar em 50 e 50. Lucas vai falar capítulo de número 9, verso 14 e 15 ali. Ele manda o povo se assentar em 50 e 50, de forma organizada, para que cada um possa comer aquilo que for necessário. Não uns comer mais, outros comer de menos, ou ter o perigo de faltar. Então Jesus, ele manda todo mundo se organizar e assentar-se, igual está aqui, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quando fala de assentar-se na Bíblia quer dizer descansar, é sinônimo de descansar, é sinônimo de entrega, de confiar em Deus. Então aqui Jesus, ele fala, manda eles se assentarem ali na relva, porque Jesus já sabia o milagre que ele ia operar, e é assim que Jesus fez. Uma vez que mandaram se assentar, ou seja, então Jesus ele vai e automaticamente com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele opera o milagre no meio daquela grande multidão. E vale lembrar que Marcos eu anotei aqui, diz que Jesus entregou ali os peixes. Ele orou, Jesus ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele rendeu graças a Deus, ele orou, agradeceu a Deus, deu graças a Deus por aquele alimento, e assim ele abençoou aqueles alimentos, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o milagre começou a acontecer, então Jesus entregou aqueles peixes e pães nas mãos dos discípulos. E os discípulos começaram a entregar para as multidões. Mas essa entrega que Jesus diz aqui no texto original, quando você vai estudar sobre isso, vai dizer que esta entrega que Jesus passou para os seus discípulos era uma entrega constante, ou seja, os discípulos pegavam um cesto e saíam e distribuíam. Quando acabava aquele cesto, eles tinham que voltar até Jesus. Quando eles voltavam até Jesus, os cestos novamente já eram preenchidos, já ficavam cheios novamente, eles voltavam e começavam a distribuir para aquelas pessoas, e assim foi constantemente. Olha só, lá no Israel antigo, quando o povo hebreu saiu do Egito, diz também que Deus ele enviava o maná. Êxodo capítulo 16, vai dizer que Deus ele enviava o maná, a providência diária para aquele povo, o maná que é o tanto suficiente para o povo comer naquele dia. Eles não poderiam querer colher a mais para eles poder deixar para o outro dia. Não, cada dia havia uma providência de Deus na vida do povo que estava no deserto, e assim não é diferente hoje. Os discípulos começaram a entregar o cesto, voltava até Jesus, pegava mais e levava e distribuía entre o povo ali, aqueles pães e aqueles peixes. Isso quer dizer sobre a providência de Deus, que ela é diária na sua vida. É por isso que todos os dias temos que recorrer a Deus por meio de oração. Que Deus é um Deus da providência, é um Deus da provisão, é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O próprio Jesus diz que Deus dá a nós o pão de cada dia.
Então todos os dias há uma providência de Deus nova na sua e na minha vida. É todos os dias. Por isso que há essa necessidade de você e eu irmos até Jesus todos os dias em oração. Porque cada dia tem uma providência de Deus chegando na sua e na minha vida. E seja uma providência na vida financeira, na vida ministerial, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida matrimonial. Seja qual for a área da sua vida, todos os dias há uma providência de Deus para você. E todos os dias há uma providência de Deus para mim. Os discípulos, eles iam e voltavam até Jesus, pegava a providência e entregava para o povo. Olha só, e no final do contexto aqui, vai dizer que todos se fartaram. Todos se fartaram. E ainda sobraram. Jesus mandou recolher 12 cestos cheios de pães. Poderia ter parado a hora que ele viu que todo mundo já havia comido. Ele já poderia então ter feito cessar. Não. Mas aqui ainda diz a Bíblia que sobrou ali 12 cestos cheios de pães. Eu entendo que Deus aqui, ele vai além. Ele não quer somente suprir as suas necessidades, mas ele quer te fazer uma pessoa próspera diante da sua santa e poderosa presença. Entenda só o que eu quero dizer. Prosperidade que eu estou falando aqui não é você ser rico. É você ter o suficiente para você poder ter para você e ainda sobrar. Para que sobrando você possa estender a mão e abençoar outras pessoas. É esse tipo de prosperidade que eu estou falando aqui. E Jesus, ele quer que sejamos pessoas prósperas diante da sua santa e poderosa presença. Ele não quer só fazer por nós, pelos nossos familiares, mas ele também quer fazer com que sobre, para que isso que sobrar, para aquilo que sobrar nas nossas vidas, ou seja, nós tendo ampla suficiência, nós possamos também estender a mão a outras pessoas que necessitam. E a gente poder termos então recursos para poder ajudar essas outras pessoas. Com a providência que Deus está mandando para você e com a providência que Deus está mandando para mim. Efésios capítulo de número 3, verso 20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha só, eu vejo aqui por meio desta palavra que não é só suas necessidades que Jesus quer suprir, mas quer te fazer com que você tenha ampla suficiência, ao ponto de você poder estender a mão também àquelas pessoas que precisam. Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se quiseres e me deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Imagina, se quiseres, se você permanecer em Deus e eu permanecer em Deus, vamos comer o melhor dessa terra. É o melhor. O melhor não vai ser só as nossas necessidades supridas, vai ser além disso. Deuteronômio capítulo de número 28, verso 1 ao 14, vai falar as bênçãos decorridas da obediência. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as bênçãos, os milagres da multiplicação começam a nos seguir, eles vêm, elas começam a nos alcançar. Deus começa a levantar pessoas para poder te ajudar, para poder te abençoar. E assim os milagres vão acontecendo, isso é gradativamente, isso é todos os dias. Todos os dias há uma providência nova de Deus na sua e na minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E uma coisa que eu deixei aqui de falar nesse texto, por conta até mesmo do tempo, é que quando Jesus ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, aparentemente era providência, parecia até pequena. Mas Jesus ali, eu tenho que falar isso aqui, mas Jesus ali ele deu graças a Deus. Em vez de você e eu murmurarmos por conta dos problemas, das dificuldades, achando que aquilo que temos em nossas mãos é pouco, aprenda a dar graças a Deus por conta disso. Aprenda a glorificar a Deus no pouco que você tem. A própria Bíblia diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. A própria Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Aprenda a agradecer a Deus pelo pouco que você tem neste momento. O pouco nas mãos de Deus vira muito.
O pouco, quando você agradece, o nome de Deus é glorificado. E ele faz multiplicar este pouco que você tem. Foi assim com a viúva, lá em 2 Reis, capítulo de número 4. Ali do 1 ao 7, que fala ali sobre aquela viúva, que foi até o profeta Eliseu, porque o marido dela havia contraído uma dívida, e ela não tinha recursos para pagar. E agora os seus 2 filhos, os credores estavam querendo levá-los para fazê-los de escravos, para que aquela dívida fosse sanada. Então ela vai até o profeta Eliseu e conta toda a história para ele. E o profeta Eliseu diz: o que você tem na sua casa? Ela diz: olha, a princípio eu não tenho nada. Mas ela falou: exceto uma botija com um pouco de óleo, com um pouco de azeite e uma botija. Aí Eliseu pega, então dá uma instrução para ela. Pega então, recolhe quantas vasilhas a senhora conseguir aí, dos teus vizinhos, vai na tua casa com teus filhos, entra no quarto, fecha a porta após si e deita o azeite na botija. Porque o milagre vai acontecer. Aparentemente seria pouco aquilo que ela tinha, mas o pouco virou muito quando a palavra de Deus foi liberada sobre a vida daquela mulher. E é desta mesma forma na sua e na minha vida. Esse pouco que aparentemente é pouco na sua mão, é o suficiente para Deus poder operar o milagre. É o suficiente para Deus poder multiplicar e o nome dele ser glorificado. Este recurso que na sua mão parece ser pequeno, nas mãos de Deus ele já vê a multiplicação sendo executada, sendo feita e o nome dele sendo glorificado na sua vida. O que para você aparentemente nesse momento é pequeno, é improvável, é difícil, nas mãos de Deus é sinônimo de milagre, de vitória, de providência, de multiplicação. Quem olhava aqui nessa feita aqui, 5 pães e 2 peixinhos, falava: isso aqui não tem como, não vai ter como sair milagre daqui, é muito difícil. O próprio André viu isso, é uma providência que para ele era muito pouca, mas foi daquele lugar que ninguém achava que sairia alguma coisa, que Jesus fez o milagre acontecer. Então seja grato a Deus, entenda. Continue buscando a presença de Deus todos os dias, porque a cada dia Deus tem uma providência nova para você, tem uma provisão nova. Hoje Jesus estava falando comigo sobre multiplicação. Ele falou comigo sobre multiplicação e me trouxe para esse texto. Ele é um Deus de providência, é um Deus que multiplica o azeite, multiplica os pães, multiplica os peixes. Ele multiplica aquilo que for necessário para poder dar vitória para você, filho de Deus e serva de Deus. Então permaneça, continue firme, ora a Deus, busca a Deus, porque Ele está entrando hoje com uma providência nova na tua vida. Amanhã Ele tem outra providência nova na tua vida. Ele é um Deus da providência, Ele é um Deus que supre todas as suas necessidades, e Ele é um Deus que vai além daquilo que você imagina. Tem coisas grandes de Deus chegando na sua vida. Permaneça firme. Deus não vai deixar acabar. Deus não vai deixar faltar. Descansa em Deus. Confia em Deus, porque Ele está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus negócios, está cuidando das suas causas, está cuidando do teu ministério, está cuidando de tudo da tua vida financeira, está cuidando de tudo aquilo que engloba a sua vida, e Ele tem milagre para a tua vida, e isso é constantemente. Permaneça firme, que hoje mesmo Jesus já está entrando com uma providência que você tanto necessita. É profético isso, receba em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje já está chegando uma providência de Deus na tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas permaneça buscando a Ele, louvando a Ele, engrandecendo a Ele, sendo grato por tudo aquilo que você já tem. E sobre o muito Ele vai te pôr, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Receba esta palavra em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus é Deus de providências, de provisão.
Ele sabe como fazer para poder operar um milagre na sua vida e o nome dele ser glorificado. Assenta-se aos pés do Senhor, descansa, confie, porque muitos mais milagres vocês ainda vão vivenciar e eu ainda irei vivenciar diante da presença do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença neste momento, por meio desta oração, meu Pai. Pai, eu oro pela vida do teu filho que chegou aqui e pela vida da tua filha que aqui está ouvindo esta oração. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra falou sobre multiplicação, sobre providência, falou sobre o Senhor estar no controle de tudo, meu Pai, em que em todas as áreas da nossa vida há uma providência tua chegando, meu Pai, nas nossas vidas para reverter a nossa situação, para mudar a nossa história. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, abençoe cada uma dessas vidas que estão ouvindo, meu Pai, esta oração. Tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, Pai. Dê paz, dê alegria no teu Espírito Santo. Supra cada uma das suas necessidades, meu Pai. Como disse aqui a tua palavra, entra com a providência, Senhor, como eles precisam, a Deus, segundo a tua infinita misericórdia, seja qual for a área que o teu filho e a tua filha têm uma necessidade neste momento, entra com a providência, meu Pai, porque foi isto que a tua palavra falou nesta manhã, Senhor. É o pedido que eu lhe faço. Pai amado, abençoe cada família aqui representada, permaneça conosco, Senhor, que esta semana venha ser uma semana de milagres, de conquistas, de portas abertas, que venha ser uma semana que nós possamos ver, meu Pai, o teu agir bem de pertinho nas nossas vidas, que seja uma semana que nós possamos, meu Pai, contemplarmos as tuas providências em nossas vidas, mas que mais do que isso, que seja uma semana que nós possamos passar pertinho, meu Pai, juntinhos de ti, orando, clamando, buscando a tua presença, porque isto é mais valioso do que todo ouro, do que toda prata, do que toda pedras preciosas, meu Pai. Ah, Senhor, permaneça conosco no decorrer desse dia, guarda-nos, Pai, debaixo da sua destra fiel, dê livramentos, Pai, para cada um de nós, para os nossos familiares aqui representados, e que o teu nome venha ser glorificado. Pai, eu entrego cada uma dessas vidas em tuas mãos, também a causas que os teus filhos têm apresentado diante de ti, que o Senhor venha tomar em suas mãos e mudar o cenário, mudar a história, de maneira que o teu nome venha ser glorificado na vida do teu filho, na vida da tua filha, meu Pai, que aqui está diante da tua santa e poderosa presença. Assim eu finalizo, meu Pai, esta minha oração, crendo que o Senhor falou, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus assim permitir, eu estarei aqui com mais um vídeo da parte de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. Grande abração para vocês. A paz do Senhor.